Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa das ordens de seres mais antigas e, sinceramente, mais fascinantes de todo o universo, os mensageiros solitários. Para já, pensem neles como os correios cósmicos por excelência, absolutamente essenciais para a administração de toda a criação. Vamos a isto. Para começarmos a ter uma ideia da escala, olhem bem para este número. 7 trilhões 690 bilhões. É uma quantidade que a nossa mente mal consegue processar. E a parte mais espantosa? Este é apenas o número de mensageiros solitários registados a operar num único superuniverso, Orvonton, que é só uma das 7 grandes divisões do cosmos. Isto é apenas uma fração do total deles. Impressionante, não é? Então, quem são eles exatamente? Bem, eles são nada mais, nada menos que a primeira e mais antiga ordem criada pelo Espírito Infinito. Funcionam, no fundo, como o seu corpo de mensageiros pessoal e universal. Foram criados antes de quase tudo o que existe e são, por isso, uma peça fundamental na engrenagem do cosmos. Agora vamos explorar um pouco a sua origem e natureza, que é tão única como as suas funções. E acreditem, não estamos a falar de seres comuns. Eles são verdadeiramente primordiais, criados literalmente na aurora do próprio tempo. E isto leva-nos a um ponto absolutamente fascinante. Pensem nisto, eles não evoluíram, não passaram por um longo processo de desenvolvimento. Não, eles surgiram no início dos tempos, já perfeitos e completos. E o mais importante, foram as primeiras criaturas a serem personalizadas no tempo e espiritualizadas no espaço. Ou seja, nasceram já com uma consciência inata do tempo. E aqui temos um contraste que ajuda a perceber tudo. Enquanto nós, os mortais, começamos aqui, nas margens do universo, e fazemos uma longa jornada para dentro, a subir em direção ao paraíso, os mensageiros solitários fazem exatamente o oposto. A jornada deles começa no centro de tudo, e o seu grande objetivo é servir nos cantos mais remotos da criação. São, portanto, duas trajetórias cósmicas em direções completamente opostas. Isto leva-nos a uma aparente contradição. Se eles são mensageiros tão essenciais, tão ligados a toda a criação, por que é que se chamam solitários? É um paradoxo interessante, não é? Vamos tentar desvendá-lo. A resposta está na sua natureza dupla. Por um lado, eles foram projetados para trabalhar sozinhos de forma independente, mas por outro lado, nunca estão verdadeiramente isolados. Eles têm a capacidade incrível de escutar todas as comunicações que acontecem nos seus domínios, o que os mantém sempre em sintonia com o pulso intelectual do universo. E atenção! Isto de trabalharem sozinhos não é uma questão de preferência, é mesmo uma necessidade técnica. A própria constituição deles impede-os de trabalharem juntos enquanto viajam. Como a citação explica, se 2 ou mais estiverem demasiado próximos, a sua ligação com os circuitos superiores do universo entra literalmente em curto-circuito. É uma característica fundamental do seu design, uma espécie de salvaguarda que garante que cada um funcione sempre com a máxima eficiência. Ok, então já percebemos o que são. Agora vamos ver o que fazem. E apesar de serem todos idênticos na sua constituição, o trabalho deles é incrivelmente variado. Vamos espreitar as suas 7 principais áreas de serviço. Basicamente, o seu leque gigante de responsabilidades está organizado em 7 categorias distintas. E estas tarefas não são aleatórias, claro. Elas cobrem toda a estrutura do universo, desde os mais altos níveis da administração cósmica até às missões mais exploratórias lá nas fronteiras do espaço. As primeiras 4 funções são hierárquicas, seguindo a estrutura do cosmos do centro para fora. Eles servem como mensageiros diretos da Trindade no paraíso, o centro de tudo. Depois, operam nos circuitos sagrados do universo central, Avona. A partir daí, servem os governos dos superuniversos e, finalmente, descem ao nosso nível, o dos universos locais. No fundo, eles cobrem toda a cadeia de comando cósmica. As outras 3 tarefas são mais, digamos, independentes e aventureiras. Eles atuam como exploradores, muitas vezes em missões por conta própria para mapear regiões desconhecidas do espaço. Servem como embaixadores em missões diplomáticas de altíssimo nível. E, talvez o mais importante, são destacados como reveladores da verdade para mundos em evolução. Agora, para entendermos realmente a importância deles, temos de falar de velocidade. A luz, como sabemos, viaja a quase 300 mil km por segundo. Os serafins, que são transportadores angélicos, conseguem triplicar essa velocidade, o que já é impressionante. Estes são basicamente os limites de velocidade para a maioria dos seres no universo. Pois, com estes números em mente, a pergunta é óbvia. Onde é que os mensageiros solitários se encaixam nesta escala? A resposta é o que os torna absolutamente indispensáveis, especialmente quando cada segundo conta.
É isto, mais de 1,3 trilhões de quilómetros por segundo. É uma velocidade que está tão para lá da nossa compreensão que os torna virtualmente independentes do tempo e do espaço. São praticamente instantâneos. E é por isso, claro, que são eles a levar as mensagens mais urgentes e críticas, aquelas em que qualquer atraso é simplesmente impensável. E para terminar, vamos entrar no campo do mistério, porque o futuro destas criaturas está envolto numa das maiores incógnitas da administração universal, o mistério que nos deixa com muito mais perguntas do que respostas. Aqui está o cerne de todo o enigma. Ao contrário de muitas outras ordens de seres, o número de mensageiros solitários é finito. Foi criado um número específico no início dos tempos e é esse. Não serão criados mais. Ponto final. E isto leva-nos à grande questão. Está a acontecer algo curioso. Os mensageiros solitários estão a ser permanentemente designados como companheiros de uma nova e misteriosa classe de seres, os Filhos do Destino. Cada vez que um mensageiro recebe esta designação, ele é retirado do serviço ativo para sempre. Para onde vão? Qual é o propósito desta nova aliança? Ninguém no universo parece saber a resposta. E terminamos com esta citação. Seja o que for que esteja a acontecer com os mensageiros solitários, parece ser parte de uma reorganização cósmica em grande escala. O universo não é estático, está a evoluir para algo novo, algo diferente, e estes mensageiros, aparentemente tão solitários, parecem estar no epicentro dessa transformação, deixando-nos a ponderar sobre um futuro que promete ser muito, mas muito mais grandioso do que qualquer coisa que já aconteceu.